Um dia, numa palestra, eu escutei a seguinte frase: todo mundo está usando projetos, então a gente tem que usar projeto também, porque é a metodologia da moda. Será que a gente tem que usar uma metodologia porque ela está na moda? No ano passado, eu fiz alguns vídeos aqui colocando algumas metodologias e eu incluí entre essas metodologias o que eu chamo de PJBL, ou aprendizagem baseada em projetos. Primeiro, uma coisa que eu já coloquei aqui também, que é a distinção entre o PBL, aprendizagem baseada em problema, e o PJBL, que é aprendizagem baseada em projetos. Muita gente chama os dois de PBL, porque entende que o projeto tem em si um problema. Todo projeto é feito para resolver um problema. Então, no fundo, as duas coisas são a mesma metodologia. Mas elas têm dinâmicas diferentes. O PBL tem uma dinâmica e o PJBL, que é a aprendizagem por projetos, ela tem uma outra dinâmica. Então, eu prefiro chamar de PJBL. Se você prefere chamar de PBL os dois, para mim não tem problema nenhum. Eu só gosto de distinguir as coisas porque eu entendo que são metodologias diferentes. O que eu pretendo aqui, nos próximos vídeos, é tratar mais a fundo dessa questão dos projetos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com projetos durante bastante tempo e não só trabalhei com projetos na área de engenharia, que é a minha área do ensino de engenharia, mas eu também trabalhei com projetos em outras áreas. Trabalhei com projetos na área das ciências humanas, trabalhei com projetos na área da saúde. Eu tenho uma vivência aqui de projetos que eu posso colocar aqui para vocês. Então eu vou fazer vários vídeos colocando vários aspectos do projeto. Falar da metodologia de projeto, falar de ferramentas, falar de avaliação, falar de competências, enfim, falar de uma série de coisas relacionadas aos projetos. Hoje, nessa primeira conversa, eu queria fundamentar o porquê que a gente trabalha com projeto. Isso não é moda, como eu falei lá no começo. A gente não trabalha com a coisa porque ela é moda, porque está sendo usado, porque na Europa está usando, porque nos Estados Unidos está usando. A gente trabalha porque existem estudos que mostram cientificamente o envolvimento dos alunos com o projeto. Então, o que eu quero discutir hoje, neste vídeo especificamente, é uma introdução, o porquê que a gente trabalha com projetos e que tipo de resultado a gente consegue atingir. Bom, a primeira coisa, o que é um projeto? Projeto, pela definição clássica, é um conjunto de atividades organizadas a fim de atingir um objetivo. E uma vez que eu atingi esse objetivo, esse projeto acabou. Eu tenho, portanto, que um projeto ele tem um começo, um meio e um fim. É diferente, por exemplo, de um processo. O processo é uma coisa que é continuada. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu quero abrir um restaurante. Então, eu vou fazer um projeto abrir o restaurante. Então eu vou tomar uma série de ações, vou alugar um lugar, vou comprar equipamento, vou contratar pessoas, vou fazer um cardápio, vou tomar uma série de ações para abrir o restaurante. Uma vez que eu abri o restaurante, esse projeto acabou. Eu já abri o meu restaurante. E aí eu vou começar um processo, que é o restaurante funcionando. A primeira coisa que é característica de um projeto é que ele tem um fim. Portanto, quando eu vou trabalhar com um projeto dentro da escola, eu tenho que colocar um limite, eu tenho que colocar um fim, um objetivo. E a hora que eu atingir aquele objetivo, eu atingi o meu projeto. Então, essa é a primeira coisa importante, a gente definir o que é um projeto. A grande questão para nós é por que então que a gente trabalha com projeto dentro da escola? Primeiro, vamos colocar isso dentro de um contexto. Nos últimos anos, as ciências, que a gente chama de ciências cognitivas, que estudam basicamente como é que as pessoas aprendem, elas têm percebido que a gente aprende por conexão. Eu conheço uma coisa, eu sou apresentado a uma coisa nova e eu faço conexões com aquilo que eu já sei para ampliar o meu conhecimento. Então eu parto daquilo que eu sei e conecto com aquele assunto novo, então eu estou
ampliando o meu conhecimento. O projeto, portanto, tem essa característica de conseguir conectar conhecimentos de áreas diferentes que o aluno tem na aplicação de um propósito, para atingir um objetivo. Essa característica do projeto faz com que, do ponto de vista do aprendizado, o projeto ele é de fato uma coisa muito efetiva. Então, a primeira pergunta, se o projeto é efetivo, sim. Mas o cuidado que o professor tem que ter, ele tem que ter os objetivos de aprendizagem muito claros. Ele tem que ter um planejamento. Não basta o professor propor um projeto, porque se você propuser um projeto de qualquer maneira, aquilo vai virar uma atividade que o aluno vai cumprir. Às vezes com alegria, porque é legal, porque é divertido, mas quando você vai olhar, o aluno não aprendeu nada. Aí a importância da gente ter objetivos claros, que o aluno saiba esses objetivos e, baseado nos conhecimentos que esse aluno tem, naqueles conhecimentos que ele precisa desenvolver, naqueles conhecimentos que eles estão vendo em várias disciplinas que ele precisa conectar, é em cima dessas questões que eu vou montar a minha proposta de projeto. Então, a primeira coisa que eu vou olhar são os objetivos de aprendizagem, o que eu quero que o meu aluno aprenda com esse projeto. Normalmente os alunos se divertem, gostam de fazer porque se envolvem e tal, então, mas eu não vou fazer um projeto porque ele é divertido, eu vou fazer um projeto porque ele é efetivo na aprendizagem. Essa é a primeira questão que eu queria levantar. A segunda coisa que a gente precisa olhar é o contexto. Então, eu tenho um determinado aluno que eu quero desenvolver certas competências, eu quero que ele conecte determinados assuntos, eu quero que ele desenvolva algumas habilidades, alguns conteúdos, enfim, eu tenho esses objetivos, então eu preciso conhecer qual é o contexto dos alunos que eu estou trabalhando. A partir do momento que eu entendi esse contexto, coloquei os objetivos, eu vou fazer a proposta do projeto que permita que eu trabalhe nesse sentido, nessa direção e nesse sentido da aprendizagem. E para isso, o projeto, eu preciso olhar algumas coisas. Uma delas é um conceito de um educador chamado Vygotsky, que ele desenvolveu o conceito de zona de desenvolvimento proximal. O que é essa zona de desenvolvimento proximal? Todos nós temos um certo conhecimento. Até uma criança, ela tem aquele conjunto de conhecimentos, e cada um tem o seu conjunto de conhecimentos. Quando eu estou lidando com coisas que eu conheço bem, eu estou naquilo que a gente chama de zona de conforto. Eu estou lá, eu estou lidando com coisas que eu sei, eu estou dando aula de uma disciplina que eu sei, eu estou pegando o carro, estou indo para um lugar que eu já conheço, então eu estou dentro da minha zona de conforto porque eu não preciso aprender nada, eu já conheço, eu já domino aquilo ali. Então, o aluno também tem as coisas que ele domina. O próximo nível, que é o que ele chama de zona de desenvolvimento proximal, qual é o próximo passo? O meu aluno que tem um conjunto de conhecimentos e competências, o que ele precisa desenvolver agora? O que ele precisa ampliar o seu nível de conhecimento? Então eu tenho essa zona de desenvolvimento proximal que vai fazer com que o aluno aprenda algumas coisas. E eu tenho uma terceira região, que aqui na figura está com uma parte vermelha, que é a parte que naquele momento o aluno não vai conseguir atingir, que é a região de difícil acesso para o aluno. Então, o que é importante? A gente pensar num projeto que esteja dentro da zona de desenvolvimento proximal, ou seja, que o aluno consiga aprender algumas coisas efetivamente. Então eu não posso nem propor um projeto muito simples, porque ele vai ficar dentro da zona de conforto, ele não vai aprender nada, ele não vai ampliar o conhecimento dele, ele vai cumprir aquilo para ganhar nota, para passar de ano, eventualmente aquilo vai ser um projeto divertido, então ele vai se divertir na escola, mas ele não vai aprender nada, ele não vai sair da zona de conforto dele. Eu também não posso propor uma coisa que naquele momento é inatingível para o aluno. Então eu preciso olhar para essa região e propor um projeto que esteja dentro dessa zona verde aqui da figura, que é a zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que o aluno está em condições de aprender neste momento. A partir do momento que ele aprendeu aquilo, com o tempo ele vai incorporar
conhecimento, aquelas competências, aquelas habilidades para a zona de conforto dele, e aí a zona de desenvolvimento proximal vai ficar um pouco mais longe. Então, essa imagem, que inclusive é uma imagem que o Marcelo Gleiser, um físico brasileiro, usa, que é uma ilha do conhecimento, né? Então, a ilha é a nossa região de conforto aqui. Então, à medida que eu vou conhecendo mais coisas, que eu vou atingindo a zona de desenvolvimento proximal, eu vou ampliando essa ilha e vou ampliando, e a zona do desenvolvimento proximal vai ficando cada vez mais ampla. Né? Na verdade é isso que acontece, porque na medida que a gente aumenta o tamanho da ilha, a fronteira da ilha vai aumentar também. Então a zona de desenvolvimento proximal vai ficando mais ampla e aquele assunto que estava dentro da região de difícil acesso para o aluno passa a fazer parte da zona de desenvolvimento proximal dele no futuro. Então, eu preciso saber trabalhar o projeto e eu preciso saber estruturar o meu curso nessa maneira, com que ele vá ampliando essa região de conforto, ampliando a zona de desenvolvimento proximal. E aí, eu preciso olhar, preciso conhecer bem o aluno, preciso conhecer bem os objetivos que eu tenho naquele curso, naquela disciplina, para poder ampliar aquele conhecimento naquele momento, que é o que o aluno vai conseguir atingir. Outra coisa fundamental para os alunos é a gente estabelecer fases de um projeto, é a gente estabelecer etapas de um projeto. Qual é o risco do projeto? Você propõe o projeto, ele vai demorar 1 mês, 2 meses, 1 semestre para desenvolver, e a tendência natural do ser humano, não é só do aluno, é de qualquer ser humano, é ir postergando. Então ele vai fazer o projeto no último dia, na última semana, vai ficar um desespero, e aí o projeto não vai adiantar muita coisa. Então, à medida que eu estipulo fases de entregas, fases do projeto, ao mesmo tempo que eu vou fazendo com que o aluno execute o projeto de maneira organizada, eu posso colocar para eles que todo projeto tem etapas. A partir do Instituto Internacional da Gestão de Projetos, o PMI ou PMI, que é um instituto mundial que organiza a gestão de projetos, esse tipo de coisa, eles estabelecem 5 fases em um projeto. A fase de iniciação, que é quando você forma a equipe, você define os objetivos do projeto, as regras do projeto. Num projeto profissional, por exemplo, quanto que pode ser gasto, qual o tempo, qual o prazo, enfim. Você está montando a equipe, você está montando os objetivos, você está montando o escopo do projeto, ou seja, aquilo que o projeto tem que ter. Essa é a fase de iniciação. Depois, a gente entra na fase de planejamento. O planejamento é quando você começa, já com a equipe estruturada, a se planejar. Olha, nós vamos fazer assim, nós vamos executar em etapas, essas etapas e tal. Normalmente, a tendência também é a gente desprezar essa fase de planejamento. E aí a fase seguinte, que é a fase de execução, ela vai acontecer de maneira atabalhoada. Então, quanto mais a gente trabalhar no planejamento, mais a execução vai ser efetiva. Se a gente trabalhar pouco no planejamento, a gente vai trabalhar muito na execução. Não que tudo que a gente planeja aconteça exatamente como a gente planejou. Isso é uma das coisas legais do projeto. Às vezes aparecem coisas diferentes no meio do caminho, que a gente tem que se adaptar. Mas quanto mais bem planejado ele for, mais a execução vai ser efetiva. E aos poucos, os alunos precisam ir aprender a se planejar. Isso é importante não só para a vida acadêmica, mas para a vida do aluno. Aprender a ter planejamento para que a execução fique mais fácil. Paralelo a isso, a gente tem uma fase que é chamada de monitoramento e controle, que é onde a gente vai vendo a qualidade de cada etapa. Então, a qualidade da equipe, se essa equipe está diversa, se essa equipe está com os profissionais que precisa. Depois, na parte do planejamento, se está tudo de acordo, se os detalhes estão bem feitos. E na execução, o tempo todo a gente está avaliando aquilo. Então, é importante também que o aluno aprenda a fazer o monitoramento e o controle do próprio projeto. Então, todo o tempo a gente precisa acompanhar a execução do projeto. E o aluno também precisa ter essa noção de que o projeto dele, ele está avaliando o próprio projeto, ele está monitorando a qualidade do próprio projeto. E lá no fim, a gente tem a finalização do projeto, a conclusão do projeto, o encerramento
do projeto, que é onde ele vai montar uma apresentação, fazer o relatório, mostrar o resultado daquele projeto. Isso vale tanto para um projeto profissional, para grandes obras, para pequenas obras, enfim, vale tanto para um projeto da vida profissional, mas também vale para a vida acadêmica, né? Todas essas etapas são importantes. E é importante que o aluno perceba isso, porque aos poucos, quando ele vai trabalhando com projetos, ele vai incorporando essas fases de maneira natural. Então, quando ele estiver na vida profissional dele, ou na vida comum dele, né, nas coisas dele, o aluno vai saber se planejar, vai saber entrar na etapa de execução, enfim, ele vai saber colocar tudo isso de maneira muito natural. Por quê? Porque ele já trabalhou aquilo na escola. Então é importante que o aluno saiba que eles estão nessas fases e é importante que a gente, como professor, estabeleça entregas em cada uma dessas fases. Para que o aluno perceba que ele tem que encerrar essa fase para iniciar a outra e que isso é uma coisa que vai crescendo com o tempo, não é uma coisa que eu vou lá e faço de qualquer jeito. Então o projeto bem executado, ele é muito efetivo também porque ele ensina essas coisas. Além disso, o projeto traz em si uma série de outras competências, por exemplo, aprender a trabalhar em equipe, aprender a liderar a equipe, aprender a gerenciar o próprio tempo. Isso é uma dificuldade muito grande por causa dessa vida atribulada que a gente leva, e o aluno também leva. Gerenciar o próprio tempo é uma coisa complicada. Aprender a resolver problemas. Junto com isso, ele vai desenvolvendo uma visão crítica, porque ele precisa poder analisar o que está acontecendo, e ele vai desenvolver também a criatividade, porque junto com a solução de problemas, ele vai precisar da criatividade. E também o senso ético, porque o aluno tem que aprender a respeitar a sua equipe, ele tem que aprender a respeitar aquilo que é pedido do projeto, aquilo que ele vai entregar, o respeito ao tempo, o respeito aos prazos. Num projeto profissional, o respeito a quanto que ele vai gastar, ao orçamento, ao tempo. Tudo isso vai dando um senso de responsabilidade, um senso de ética muito importante para os alunos. Então, trabalhar com projetos é uma coisa extremamente efetiva quando tudo isso está coordenado, com objetivos claros, acompanhado pelo professor, e é por isso que projeto dá trabalho. O professor precisa o tempo todo acompanhar o projeto, avaliar o projeto. Então ele dá trabalho. Mas os resultados que a gente vai alcançar, quando os objetivos são muito claros, os resultados são muito significativos. A gente percebe nitidamente o quanto que os alunos aprendem quando eles fazem isso. E aí, de repente, ele começa a ver nas aulas mais teóricas, e, poxa, isso eu usei no meu projeto. Poxa, que legal, eu usei aquilo que eu aprendi lá na física, lá na química, enfim, eu estou usando coisas de outras áreas. Esse aprendizado que o aluno traz, interdisciplinar, na maior parte das vezes, é uma coisa extremamente significativa. Então, por isso que projeto é sim efetivo. Então, só para a gente concluir o vídeo de hoje, primeira coisa importante, alinhar objetivos, etapas do projeto, acompanhamento do projeto e alinhar a estrutura. Uma outra dificuldade que o projeto tem é o apoio institucional. A instituição, ela necessariamente tem que dar o apoio necessário e suficiente, seja de infraestrutura, de material, seja na infraestrutura de pessoal, seja no apoio para o próprio professor. Ah, mas isso é caro. Não, isso não é caro. O que a gente precisa são coisas muito baratas, vamos dizer assim. Às vezes é lógico, a gente precisa de uma estrutura, de um laboratório específico, enfim, existe um investimento que às vezes a instituição não consegue fazer, mas principalmente o investimento no professor. É essencial que o professor tenha condições de acompanhar o projeto, e a instituição tem que apoiar com a infraestrutura, com apoio institucional e com envolvimento dos professores, dos colegas, porque isso vai se refletir no envolvimento dos alunos. Se esse trabalho é um trabalho bem montado, organizado, esses resultados são fenomenais. Eu falo isso por experiência própria, porque já tive aprendizados com os alunos e ver o quanto que os alunos conseguem evoluir nisso. É uma coisa impressionante o que a gente consegue fazer, até muitas vezes com pouco recurso, com pouco tempo, mas esse aprendizado dos alunos é uma coisa que extrapola
quando tudo é bem colocado, bem acompanhado. Nos próximos vídeos, a gente vai falar um pouco de avaliação, de acompanhamento, de metodologias de projetos, de ferramentas de acompanhamento, enfim. Eu vou dar uma série de dicas aqui de projeto, a ponto que a gente consiga estabelecer um quadro muito grande. Então eu vou fazer acho que uns 4 ou 5 vídeos aí para a gente ter esse quadro amplo de como é que a gente de fato trabalha com projetos de uma maneira que seja eficiente e que dê bons resultados. Ok? Então, como eu sempre falo, não se esqueçam de se inscrever no canal, quem não está inscrito. Então é só clicar aqui embaixo, aqui tem um botãozinho vermelho escrito inscrever ou subscribe, para quem está em inglês, né? Você só aperta o botãozinho que já está inscrito no canal, não precisa pagar nada, é de graça. Do lado, quando você se inscreve, aparece um sininho. Se você clicar naquele sininho, toda vez que a gente lançar um vídeo, o YouTube vai avisar você que o vídeo foi lançado. Também façam seus comentários, eu gostaria muito de ouvir professores que têm experiência com projetos, enfim, para a gente poder compartilhar, para a gente estabelecer esse diálogo, perguntas, dúvidas, experiências que vocês têm para contar, isso é muito legal, muito, muito bacana, né? E também clica ali no compartilhar, compartilhe nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, tá ok? A gente se vê por aí, até a próxima. Tchau.